Amém, abençoados. Graça e paz. Quero me direcionar aqui aos irmãos na gravação, lá no nosso canal, no YouTube. Sejam todos bem-vindos. Que vocês estejam também crescendo na graça e no conhecimento do nosso Deus. Obrigado por este público, por esta igreja de Cristo Jesus, que também participa da comunhão dos santos através desta palavra, mesmo que por plataforma digital. Obrigado lá pelos seus comentários, isso nos ajuda, pelos seus likes lá. Se inscrevam, você que ainda não é inscrito, Ministério Graça e Verdade ou Elson Jesus, você nos encontra por lá. E a igreja presente, está aí o tema, o bom combate da fé, amém? Vamos falar sobre esse assunto, sobre o bom combate da fé. Amados, a fé, essa palavrinha, fé, ela tem sido difundida, falada, pregada, mas de uma forma totalmente diferente daquilo que a palavra nos apresenta. Por quê? O que é que está acontecendo hoje? As pessoas usam o argumento de que você precisa ter fé, de que você precisa exercitar a fé, mas a fé em quê? Porque as pessoas são iludidas, são enganadas, e muitos gostam de ser enganadas. Por quê? Porque elas aprenderam a viver a fé, ou uma fé, de quê? De uma toalhinha. Ah não, mas o pastor falou que eu tenho que ter fé no copo de água ungida. Ué, mas isso tem respaldo bíblico? Não quero nem saber, foi o meu pastor que falou. Então olha como a fé tem sido deturpada. Irmão, não importa, o importante é ter fé, mas é isso? Então não vai reclamar daquele que tem fé numa estátua de gesso. Porque você reclama daquele que tem fé em uma estátua de gesso, mas muitos de nós, muitos aqui, passaram um tempo de suas vidas tendo fé em uma rosa, aplicando sua fé, em uma fitinha no braço, e isso tudo em nome de Deus, usando a Bíblia. Então o apóstolo Paulo, ele trouxe uma palavra, sobre esta questão da fé e o combate que nós precisamos ter, o bom combate da fé, mas uma fé genuína, uma fé que nos foi outorgada no Espírito e pelo próprio Deus, não pela religiosidade, onde eu pego fragmentos bíblicos e te forço, obrigo você, entre linhas, a acreditar que a minha camisa aqui do exército, estou pronto para o combate, a minha camisa aqui tem unção, que a água que eu orei no monte tem poder, que a pipoca que eu derramei na esquina, na encruzilhada, tem poder. Por quê? Porque a religiosidade faz com que você aplique uma fé maligna. O apóstolo usava até essa expressão, uma fé maligna, que é uma sabedoria maligna, diabólica e carnal. Por quê? Porque não tem fundamento com as escrituras, não tem base com a sã doutrina. Então vamos examinar coisas espirituais com as espirituais. O bom combate da fé. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24, diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Então, todos correm no estádio. Paulo está usando aqui a figura de um atleta para nos explicar algo espiritual e acerca de um genuíno combate pela fé, ou da fé. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Todos vão correr? Vão. Todos vão disputar? Vão. Todos treinaram? Sim. Mas só um, apenas um, vai chegar lá. Só um vai chegar no pódio, só um vai levar o prêmio. Aí Paulo diz: correi de tal maneira
que o alcanceis. Correi de tal maneira que o alcanceis. Se tem alguém correndo na sua frente, é isso que Paulo está falando, você precisa se esforçar um pouco mais para você alcançar quem está na frente. Isso, ele dando característica de uma disputa de atletismo, de uma corrida no estádio. Correr de tal maneira que alcanceis. Você quer o primeiro lugar, então você vai ter que se esforçar mais um pouco. Vamos entrar no espiritual, né? Você quer reinar em vida? Você precisa se esforçar mais um pouco. Não é se esforçar para ser salvo, é para se esforçar para viver a fé em Cristo Jesus. E não viver uma religiosidade, um fanatismo debaixo dos dogmas e ensinamentos dos homens que deturpam a palavra de Deus. Então você precisa alcançar, você precisa correr mais um pouco, você precisa se esforçar para sair da sua zona de conforto religioso. Muitos que vão me assistir talvez estejam nessa zona, onde dizem assim: eu nasci aqui, eu aprendi aqui, o meu pastor me ensinou assim, então não quero aprender mais nada. Não, meu amado, crescei na graça e no conhecimento. Cresçamos e prossigamos em conhecer o nosso Deus. Então precisamos dar um passo a mais. Precisamos sair da nossa zona de conforto e nos esforçar para viver de fato uma fé genuína em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Olha lá, 25. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles, os lutadores, o fazem para alcançar uma coroa, o quê? Corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eu sei o que é fazer isso. Você não pode se alimentar mais com massas. Você não pode comer mais carboidrato. Você não pode tomar muito isso. Você não pode fazer. Você tem que cortar a farinha. Eu já passei por todo esse processo. Eu tinha que me abster de muitas coisas para alcançar uma medalha, um cinturão, uma coroa corruptível, que passa, é passageiro. Logo depois ninguém vai lembrar mais de você, porque é algo corruptível. E aí o nosso Jesus, no tempo de sua carne, o Nazareno, ele disse assim: olha, ajunteis tesouros no céu, algo incorruptível, onde a traça e a ferrugem não pode consumir. Então Jesus já estava nos passando a mensagem, ou passando para os seus discípulos, e nós entendemos hoje que aqueles que o seguiam na sua época, e hoje nós seguimos a sua palavra pela revelação do Cristo ressurreto, precisamos, amados, ajuntar tesouros nos céus, ou seja, nos envolver com as coisas concernentes a Deus, ou seja, desenvolver a nossa espiritualidade, não é religiosidade. Buscar as coisas do reino, não é buscar o reino, porque o reino já está em você. Buscar as coisas do reino é viver o reino espiritual que Cristo já te transportou. Quando eu digo isso, eu não me refiro a você sentar em um lugar e ouvir um pregador. Eu digo você viver a palavra de Deus como doutrina sã para a tua vida. Amém? Então, todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. O nosso prêmio, o nosso galardão em Cristo é eterno, é incorruptível, não se perde, permanece para sempre. Amém? 26. Pois eu assim corro. Por acaso Paulo fazia parte de alguma escola de atletismo? Não, Paulo está falando da sua caminhada na fé. Pois eu assim corro, não como coisa incerta. Vocês não estão aqui nesta manhã como coisa incerta. Vocês não correram aqui para ouvir uma palavra, para depois sair daqui e não aplicar essa palavra
como base doutrinária na sua vida, de revelação de Deus para a tua alma. Então nós não estamos aqui como nós estávamos no sistema religioso, onde todos os dias nós corríamos e nunca chegava em lugar algum. Por quê? Porque todo mês tinha a campanha dos 7 dias de jejum. Corria, não dava certo. Todo mês tem o propósito de Gideão. Todo final de ano tem alguma coisa para queimar numa tal da fogueira. Então, são vãs repetições, que só quem é edificado são os mercenários com a Bíblia na mão. E os filhos de Deus vivem correndo, como coisa incerta. Não chega a lugar nenhum. Vivem como aquele povo no deserto, em círculo, dando volta. Então Paulo disse, olha, assim corro, não como coisa incerta, assim combato. Paulo era algum lutador? Paulo combatia com a carne e com o sangue? Não. Mas Paulo estava em um bom combate. E ele disse, assim combato, não como batendo no ar. Paulo tinha foco, Paulo tinha objetivo. Nós em Cristo temos e precisamos desenvolver os nossos objetivos, sabe? Querer de fato viver o reino de Deus e desfrutar de toda a herança que Jesus Cristo otorgou para nós naquele madeiro, amém? 27. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, ou em outra tradução, à escravidão. O que Paulo está falando? Eu subjugo o meu corpo, eu esmurro o meu corpo, eu reduzo o meu corpo, reduzo a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Sabe o que Jesus mais batia com os fariseus? Era a questão da hipocrisia. Eles falavam, pregavam, mas não viviam. E o que mais nós vemos hoje na religião, de um modo geral, é a hipocrisia farisaica. Eles estão vivendo o farisaísmo. Por quê? Porque eles falam, eles ensinam, mas eles não vivem. E eu digo isso por conhecimento de causa. Hoje tem jejum de 24 horas, assinado o pastor da igreja X ou Y. Aí eu pegava no flagra comendo antes da hora marcada. Hipocrisia, irmão. Não pode fazer isso. A igreja não pode assistir televisão, porque televisão é do diabo. Na casa deles, 50 polegadas. Você está entendendo, irmão? Então Paulo disse, eu subjugo o meu corpo à servidão, à escravidão, para que eu pregando aos outros eu não venha a ser reprovado. Não vai adiantar eu passar uma mensagem que eu não creio, que eu não pratico, que eu não vivo. E Paulo se esforçava, subjugava o seu corpo, neutralizava as vontades da sua carne. É o que ele falou em Romanos capítulo 7, no versículo 15 a seguir. Ele dizia, o bem que eu quero fazer, às vezes eu não consigo, e o mal que eu não quero está sempre comigo. Mas Paulo não se deixava levar por isso. Ele se esforçava e ele pregava para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis diante de Deus em amor. O mesmo dizia para nós conservarmos, falando para aquele povo, mas essa mensagem espiritual atravessou os séculos e chegou ao século 21, que nós precisamos, amado, manter em santidade o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, que é morada do Espírito, que é templo do Espírito Santo. Como é que a graça chega na minha vida e eu vou usar agora dessa liberdade que eu tenho para com Deus, para dar ocasião à minha carne? Para quê? Para ficar ouvindo os testemunhos. Ainda é pedra de tropeço para os outros. Fulano não é crente, está bebendo por quê? É porque na graça pode. Quem disse? Tudo é lícito, nem tudo convém, irmão.
Tudo é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Você é um espelho, você é a luz do mundo, você é o sal da terra. Existe uma multidão, nuvem de testemunha, estão observando as nossas obras. E há uma diferença entre aqueles que são e os que não são, que serve e que não serve. A não ser se eu ouço uma palavra da graça e digo assim: tudo bem, está escrito, mas eu prefiro viver a minha própria vida do jeito que eu escolhi. Então tá bom, deixa eu te falar uma coisa. Você não morreu para você, você não vive Cristo, ainda que conheça o Evangelho da graça. Mas eu conheço. Mas não vive, irmão. Paulo conhecia, mas ele combatia o bom combate da fé. Ele não corria como que correndo sem objetivo. Ele não batia como que batendo sem um alvo. Ele tinha um propósito: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser de alguma maneira, ficar de alguma maneira reprovado. Somos falhos, irmão. Nós vivemos de uma habitação que é corrupta. Nós vivemos de um tabernáculo de carne que é fraco. Mas a palavra que reina sobre as nossas vidas é o que Jesus disse: a carne é fraca? É. Mas o espírito está? Quem você está alimentando? É quem você alimenta que vai sobressair sobre a tua vida. A carne é fraca? Mas o espírito está pronto. A fraqueza da minha carne não é uma legalidade para eu ficar dando ocasião à mesma. Eu preciso aprender a subjugar, fazer morrer a natureza, as paixões, para que de fato Cristo seja evidenciado nas nossas vidas. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida. Você já viu alguém que foi convocado, vocacionado, chamado para servir a marinha, a aeronáutica, o exército? Tem lá os seus regimes. Eles estão lá submissos, subalternos. Eles têm que cumprir aquela função. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. O país manda o seu exército, ele vai representar em outra nação. Ele quer agradar aquele que o alistou para a guerra. Ele quer honrar a sua pátria. Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo. Vamos honrar a nossa pátria, porque nós fomos chamados para batalhar o bom combate da fé. E o bom combate da fé é você aprender, é você crescer, é você ser edificado, para através da sua vida, você ensinar outros também a batalhar, a pelejar o bom combate da fé, a sair dessa cegueira espiritual, sair de tudo isso que envolve essa religiosidade, sabe? Este pecado que tão de perto nos arrodeia, porque é isso que o mundo nos apresenta, irmão. É isso que nós encontramos fora. E quando eu digo fora, não é depois daí fora daqui, fora de Cristo. Somos nós que temos que resistir às nossas vontades. Deixa eu falar uma coisa, aqueles que vão nos assistir, ou estão nos assistindo, né? A partir do momento que você abrir lá. Muitos não se interessam por esse tipo de mensagem, principalmente dos que se dizem graça. Por quê? Porque estão mal acostumados em achar que a graça de Deus é só os pontos doutrinários que me interessam, mas eu não estou nem aí para uma vida que eu tenho que ter com o meu Senhor. Eu não estou nem aí para a misericórdia que eu tenho que exercitar sobre o próximo. Que reino de Deus é esse? Que evangelho da graça de Deus é esse? Que eu não reduzo o meu corpo à servidão, para que pregando aos outros eu não venha a ser reprovado. Que amor é esse que eu prego, e na hora que Deus requer de mim, eu não exerço na vida do meu irmão?
Que evangelho do Cristo ressurreto é esse? Que eu digo que conheço que Ele habita em mim, que o Espírito dele está em mim, mas eu uso este corpo que Deus habita para andar na prostituição, nas drogas, na cachaça, na imundícia, nas paixões, e digo, sou predestinado. Para quê? Glória a Deus. A carta aos Hebreus 4:12 diz que a espada é como espada de 2 gumes, penetra. Se não penetra, é porque não é filho de Deus. Nos filhos de Deus penetra. Nos filhos de Deus gera temor. O sistema religioso, por mais errado que eu aprendi, Deus sempre colocava em mim a questão de ser e viver para Ele. A graça não nos rouba isso. A graça não te rouba o temor. Se tomou o temor de Deus, se você faz o que você quer na tua vida, é porque você sempre teve vontade de fazer no sistema, mas o pastor não deixou, ou um diabo que o pastor pregou. A graça revela verdadeiramente que nós somos. Crente da boca podre, na lei, no sistema não xingava, na graça, o que que tem se eu xingar? O que que tem se eu mandar você ir para onde? Estou tremendo aqui, vou tomar água aqui, irmão. Chegou aí, irmão? Receba aí, irmão. É, irmão. Vamos falar a verdade, é muito bom ouvir uma palavra sobre línguas estranhas, sobre Páscoa. É muito bom, irmão. Mas vamos entrar no sério. Vamos falar da nossa vida, na nossa casa, no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Fora da visão do pastor, do homem, não do pastor, Cristo, que vê todas as coisas. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne, antes, ser vivos uns aos outros em amor. Como eu falei, muitos da graça não se interessam por esse tipo de mensagem. Tchau para você. Eu estou reinando em vida por meio de Cristo Jesus. Como? Tomando sua Heikner, você chama? Heikner, Irabachúria, quase fala em língua. Tomando esse negócio e ainda postando no Facebook, ensinando uma multidão a viver na licenciosidade. Oh, abençoado! Se isso não te condena, é você e Deus. Ela não seja uma pedra de tropeço na vida dos irmãos, que muitos chegam, sabe, Cristo liberta mesmo, que Ele liberta da cachaça, das drogas. Aí chega no ambiente da graça, aquele homem prega a graça, ele diz que não tem nada não, não tem nada não, não tem nada não, não tem nada não. Daqui a pouco está traindo a mulher, não tem nada não. Daqui a pouco está matando, não tem nada não. É porque. E eu em parte até entendo, quando os legalistas dizem assim, vocês não têm lei de Deus não? Então na graça pode matar, na graça pode adulterar, porque vocês dizem que não tem lei. Ô irmão, nós temos uma lei sim. Romanos 8:2. Porque a lei é uma lei, não é da carne, mas é do Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. Existe uma lei ou não existe? Lei do Espírito, não lei dos mandamentos, não lei dos rudimentos, não lei das abluções. Uma lei do Espírito que deve dirigir nossas vidas. E essa lei, amado, ela precisa ser atuante em nós, porque senão viramos fariseus hipócritas. Falamos, mas não esmurramos a nossa natureza para viver. E aí, eu quero reinar em vida, como? Porque está escrito. Eu dizia para o abençoado que partiu em Cristo, ele dizia assim, eu sou predestinado. Só criava confusão. Você foi predestinado para quê? Para ficar brigando? Para ficar combatendo contra carne e sangue?
Eu entendo, fomos predestinados. Tem seu nome? Não. Então só tem uma coisa, só tem uma forma de você se descobrir: os frutos. Metanoia, mente transformada. Se não adianta dizer que é predestinado. Para quê? Judas também foi destinado, ou pré. Me suportem hoje, viu? Já passei? Vamos lá, olha aí. 2 Timóteo 2,5. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. Eu milito, eu estou no combate. Isso o sistema conhece. Está onde, irmão? Estou fazendo a obra de Jeová. Eu estou indo agora para a África. Eu estou no bom combate. Isso a religião conhece, irmão. Está onde, irmão? Estou fazendo a obra. Eu limpei as cadeiras para o pastor. Não que isso não seja importante, não para o pastor, tá bom? Mas para nós estarmos num lugar cheirosinho como os irmãos têm deixado aqui. Mas o que é obra de Deus, irmão? O que é combater o bom combate da fé? O que é militar legitimamente para ser coroado? É estar na verdade, praticar a verdade, confessar e viver a verdade. Porque quem não milita legitimamente não vai receber galardão, não vai receber coroa. O escritor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, abençoador daqueles que o buscam, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Essa é a genuína fé. Não é fé em uma coisa, não é fé em um elemento, é uma fé na sua palavra, para que através dessa fé nós possamos estar combatendo esse bom combate e reinando em vida. E se alguém também militar, não é coroado, senão militar legitimamente. Para você ser coroado, você tem que combater o bom combate da fé. Irmão, o que seria ser coroado em vida, por exemplo? Ser coroado em vida, meu amado, é você colocar a tua cabecinha no travesseiro, você ter paz de espírito. É você erguer tua cabeça e andar como filho e filha de Deus, abençoada com todas as sortes de bênção. É aparentemente nada está dando certo e Deus está manifestando portas sobre a tua vida e as coisas acontecendo gradativamente sem você pagar preço, mas você crendo e vivendo por fé. Filipenses capítulo 1, versículo 12. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito ou avanço do Evangelho. Então Paulo estava falando para os filipenses: eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho. As coisas que acontecem na minha vida e na tua vida devem contribuir para o avanço do Evangelho, seja por palavras ou seja por atitude, dando um bom testemunho. Você não pode retroceder, ou você não deve, porque o escritor aos Hebreus, ele diz que Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Deus não tem prazer, a sua alma não tem prazer naqueles que retrocedem. Ou seja, tudo o que acontece com você deve contribuir para o avanço do Evangelho, para que Cristo seja glorificado. Na doença, Cristo vai ser glorificado.
Na saúde, Cristo deve ser glorificado. Na família, Cristo deve ser glorificado. No trabalho, Cristo deve ser glorificado. Nas prisões, Cristo deve ser glorificado, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo, vivo na fé, pela vida do Filho de Deus, que me amou, se entregou por mim. Deve contribuir. Contribuíram para maior proveito do Evangelho. 13. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Em que Cristo era glorificado em Paulo? Nas prisões. Até nas prisões Cristo era glorificado. Ô irmão, está servindo a Cristo, mas não é indo na igreja, tá bom, irmão? Essa palavra não existe no nosso meio. Ô irmão, não está servindo a Cristo, mas não está mantendo a sua confissão firme, mas não. Ô irmão, não está andando no Espírito, temente a Deus, mas não. Se envolveu agora com as coisas do mundo, da carne, das paixões. Quando eu digo mundo, eu estou falando das concupiscências, tá bom? O mundo nós estamos sempre nos relacionando, não tem jeito. Eu vou no mercado, tem que comprar, é mundo. Eu não estou em Marte. Então estamos no mundo. Mas o irmão não está se relacionando mais, se envolvendo com Deus, com a sua palavra. Não está mais vivendo a vocação santa que você foi chamado, não? Não. Por quê? É porque agora eu estou desempregado. Ué, isso é crente com emprego, é? Já pensou, irmão? Nós não estaríamos aqui, primeiro, por um propósito de Deus. Segundo, quando eu tirava minha marrequinha do meu salário, mas era tão ungido e tão abençoado por Deus, que dava para pagar espaço de congregação, fazer uma compra que só Jesus na causa, e às vezes faltava o Danone da criança, mas eu dizia, tudo vai contribuir para o avanço do Evangelho. Tudo contribui para o avanço do Evangelho. Tudo que você faz para que Cristo seja glorificado, você será o primeiro a desfrutar da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. 14. Filipenses 1,14. E muitos, não são todos, e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões. Olha que interessante. Muitos dos irmãos no Senhor tomaram ânimo com as prisões de Paulo. Com as prisões de Paulo, muitos irmãos tomaram ânimo, ficaram animados. Ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor, sem medo. As prisões na vida de Paulo não intimidavam os irmãos. Vocês não estão dando a cara a bater ainda. Eu já estou. Isso sabe o que é? Uma prisão em Cristo. Família não me aceitar porque diz que eu sou herege. Amigos crentes me abandonarem porque diz que eu prego uma coisa que eles não entendem. Isso são prisões que nós temos em Cristo. Você ainda não está, mas vai chegar. Tomara que as minhas prisões em Cristo dê força a você, para você começar a pregar confiadamente. Que você não venha desistir, irmão. Porque o sistema não desiste com as suas imundícias e mentiras. Por que você vai desistir com a verdade? Quem tem que recuar são eles. Nós vamos para cima, como diz Geraldo Moraes. Mas chega. Temos que ir, irmão, temos que ir. Temos que ir. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem medo, sem temor, com ousadia. Com ousadia, meu amado. Olha lá, 1,15. Isso aqui é interessante. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade. Então sempre vai existir alguns que vão pregar a Cristo por inveja. Se o irmão Elcio tem esse ministério, por que eu não posso ter o meu? Mas você está indo por amor?
Você está fazendo por vocação? Eu tenho um irmão que está lá no fundo, lá, o grandão lá. Vou dar o nome dele não, o de óculos. Ah, os dois estão de óculos, né? É o moreno. Ah, os dois são morenos. Ah, agora aqui deu. É John. Ele sempre diz, meu amado, não é meu dom estar aí, não é meu dom me expor, mas eu estou aqui nos bastidores, precisa de mim, a igreja precisa, eu estou aqui para comunicar. E muitos são assim, irmãos. É uma forma de também estar pregando, incentivando, porque eu estou aqui, mas existe um corpo aqui, porque somos nós o corpo de Cristo e não um membro só. E muitos estavam pregando a Cristo por inveja. Ele tem, eu também quero ter. E aí, como ninguém vai dar crédito, porque por inveja Deus não aprova, aí vai começar a falar mal de quem? De Elcio, de Geraldo Moraes, de Cristiano, do irmão fulano, do irmão ciclano. Ah, por quê? Aí detalhe, sentaram, ligaram, aprenderam conosco. Quantos me ligavam, eu via, depois ia lá para o Facebook. O Espírito Santo me revelou essa palavra agora de manhã. Faltou um pouquinho de humildade, né, irmão? Me acordou cedo para explicar esse texto. Amém, que foi o Espírito através das nossas vidas. Glória a Deus. Mas a gente percebe, sabe, a malícia, a manobra. Ô, irmão, nós estamos aqui aprendendo uns com os outros. Nós estamos aqui desenvolvendo, amado. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e por porfia, por briga, né? Mas outros de boa vontade. Olha lá, 16. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção. Uns anunciam a Cristo por contenção, por luta, disputa, briga, sabe? Debates de ideias, debates de palavras. Contenção. Não anuncia Cristo puramente, anuncia Cristo porque quer desfazer daquilo que o outro prega. Vocês não vão nos acusar de desfazermos do que os outros pregam. Nós estamos pregando uma palavra que por si só já desfaz o que vocês andam pregando por aí. É a própria palavra. É a própria palavra que vai denunciar quem está andando no erro. É a própria palavra que quando você ministra esta verdade, alguém vai ouvir você e vai dizer assim: eu tenho para mim que esse abençoado está falando mal do meu pastor. Não deu nome, não falou nada, mas a própria palavra, ela manifesta, ela mostra. E aí vem a consciência de cada um. Uns na verdade anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. 17. Mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do... Ó, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa. Eu estou falando por mim. Eu estou nesse espírito aqui, ó, de Paulo, e nós estamos. É o mesmo espírito. Nós fomos postos, nós fomos chamados com a santa vocação para a defesa do Evangelho. Então, não venha para cá com campanhas que eu não vou engolir. Não venha para cá com montes que nós não vamos engolir. Não venha para cá batizar nas águas e dizer que salva, que nós não vamos engolir. Nós fomos chamados para a defesa do Evangelho. Não venha para cá comer pedacinho de pão dizendo que é corpo de Cristo, porque nós fomos chamados para a defesa do Evangelho. Ah, mas você está pregando contra mim. Eu estou pregando contra as heresias. Você de lá para cá diz que eu sou herege, então estou indo com toda a força também. Amém? Nós somos chamados. Paulo foi chamado para a defesa do Evangelho, e ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Porque senão você fica igual camaleão. Aqui, graça de Deus com o irmão Elcio. Glória. Ali, o que é que tem? Pode ungir, pastor, o que é que tem? Todo mundo está indo na fila, gado marcado, pode derramar o óleo. Todo mundo está levando o envelope. Para não fazer feio, eu vou levar também o envelope. Aí vai usar que argumento? Paulo diz que fez de louco para com os loucos, sabe para com os sábios. Epa. Olha o contexto. As escrituras não estavam em mãos ainda. Paulo era a escritura ambulante. Hoje você tem a palavra para convencer os contraditores.
Então não me venha com essa de ceder àquele, porque você quer amar mais do que Deus. Fala a verdade, ame, pratique a justiça. Ele tem que ver que é uma diferença em você. Ele tem que ver que é uma libertação em você. Ele tem que ver que é uma paz de fato em você. Ele tem que ver que você reina em vida. Ele tem que ver que você não tem medo da morte. Ele tem que ver que você não tem medo do famigerado inferno. Ele tem que ver que você é um abençoado com todas as sortes de bênção. Eu não vou me disfarçar de torcedor de Corinthians para visitar o Palmeiras. Sou palmeirense. Então, amados, você tem que ser quem você é, que você está aprendendo, quem Cristo tem sido na tua vida. Filipenses 3,12. Não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Quem entendeu? Então o apóstolo está falando, ó, não que eu já tenha alcançado, ou que eu seja perfeito. Eu não estou dizendo que eu sou perfeito, eu sou falho, mas prossigo, eu avanço, eu não fico retido, eu não fico estatizado, eu não dou um passo para trás, como diz o irmão, nem para tomar impulso. Eu prossigo para o alvo. Existe um alvo, e Paulo disse, não que eu seja perfeito, não que eu já tenha alcançado, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui alcançado, para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. Você foi chamado, você foi alcançado. Você não alcançou Cristo, você não escolheu Jesus, você não aceitou Jesus, você foi alcançado por Jesus. Você foi alcançado, você foi comprado, você foi adquirido por Jesus. Então viva agora para aquele que te alcançou. Esteja agora preso nele. Levando a tua mente cativa, presa ao trono da graça de Deus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, o problema é que muitos não largam, né, irmão? Não larga o osso, não esquece do que ficou no passado. Ah, irmão, eu sei que eu estou na graça, mas eu deixei uma ponta lá atrás, a corda presa. Eu deixei um jugo lá. Ah, irmão, o fardo é leve, então deixa esse negócio. Deixa esse negócio. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam. E avançando, irmão. Avançando para as que estão diante de mim. Eu preciso avançar, crescer na graça e no conhecimento. Eu preciso desenvolver, irmão, evoluir, irmão, não retroceder, irmão. Para que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Existe um alvo. Por quê? Porque esse alvo tem prêmio. Nossa obra no Senhor não é em vão. Nosso chamado, sabe? A nossa vocação em Cristo não é em vão. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Existe uma soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. 3,15. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Se você sente de outra maneira, de outra forma, se você prossegue para o alvo, Deus vai te revelando de glória em glória, de fé em fé. Deus vai trazendo a existência, Deus vai amadurecendo, Deus vai edificando, Ele vai revelando. Amém? Olhe lá, Tito, capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo,
Olha que interessante. Primeiro Paulo, né, irmão? Porque tem uns que se apresentam assim: eu sou o reverendo Joaquim Pereira, eu sou profeta, papapá, eu sou pastor, apóstolo, apostólico e apóstata. Paulo, servo de Deus, é o suficiente, irmão. Teve um abençoado aqui que chegou no nosso meio aqui, só porque a irmã me chamou de pastor, já queria bater na irmã. E o que tem a irmã me chamar de pastor? A irmã entende, e nós pregamos que o pastor é Cristo, mas ela reconhece um dom para pastorear a igreja local. Não pode chamar ele de pastor, não. A irmã deu logo na cara: eu sou livre, eu chamo do que eu quiser. Paulo, já disseram que nem querem vir mais. Problema, irmão. Nós aqui tratamos todos como irmãos, amém? Reconhecemos os dons, amém? Ponto final, não tem hierarquia religiosa aqui, eclesiástica não. Aqui, a hierarquia e o cabeça é Cristo. Mas vim também condenar porque chamou a irmã de pastora? A pastora nem tem na Bíblia. Irmão, a irmã que não pode se corromper, o irmão que não pode se achar porque alguém chamou ele de bispo. Meu sangue é diferente do de vocês? Não. A salvação não é a mesma em Cristo? Sim. Então aqui, meu amado, todos nós falamos a mesma linguagem, amém? Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, o dom, segundo a fé de quem? A fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo o quê? A piedade. A palavra piedade quer dizer dedicação, devoção, amor. Está preso no conceito religioso, a uma religiosidade. No nosso conceito, a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então a fé é dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade também. A fé dos eleitos trabalha no conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Isso é graça, isso é evangelho. Piedade, dedicação, esmero, amor, misericordiosos para com o próximo. Misericordiosos para com os próximos. Ou para com o próximo. Desculpa aqui, quase falo um trem. Então, amados, precisamos entender isso aqui, amado. Você é eleito, você recebeu a fé, então lute agora, combata o bom combate da fé, que é segundo o conhecimento da verdade e a piedade, dedicação, amor para com as coisas concernentes a Papai do céu. Não foi isso que Jesus de Nazaré ensinou? Quando você ajuda um desses pequeninos, dá um copo com água, visita, é a mim que vocês estão fazendo? Isso é o quê? Piedade, dedicação. Então quando você aprende em Cristo e faz pelo outro, não é olhar se o outro vai merecer ou não. Quantas vezes eu já fui fazer alguma coisa por alguém e alguém dizia para mim assim: se eu fosse você, eu não fazia, ele não merece. Eu digo, eu também não mereci, ele me amou e se entregou por mim. Então se a gente for olhar quem merece e quem não merece, irmão, não são segundo os nossos critérios, mas os critérios de Cristo Jesus. Amém? Amém? A fé é dos eleitos de Deus. Judas 1:3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos... Paulo disse que a fé é dos eleitos. Judas disse que a fé é dos santos. Por quê? Porque vocês são santos, eleitos de Deus. Então a fé é dos santos, dos eleitos de Deus. E Judas disse: olha, eu estava procurando escrever com toda a diligência acerca da salvação comum. Eu estava escrevendo acerca da salvação diária, acerca da salvação comum, acerca dos livramentos. Eu estava escrevendo, mas
tive por necessidade exortar vocês, né, a batalhar pela fé, que, em quantas parcelas? De uma vez por todas foi dada aos santos. Que negócio é esse, irmão? Vem aqui hoje receber a campanha da fé da semente, a campanha da fé da garrafa d'água. Hoje pela manhã, hoje pela manhã não, ontem à noite, a gente já liga a TV, amado, aquilo já aflige a nossa alma. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quanto mais eu vejo aquilo, mais eu fico ousado para pregar o evangelho. Venha buscar seu pão. Tudo na saquinha, aquele pão de leite, sabe? Tudo na saquinha. Venha buscar seu pão, porque Jesus disse que ele é o pão da vida e que comer dele não vai ter fome. Peraí, irmão. E a multidão, agora cedo, já na fila do pão. Na fila do pão. É porque não leram que Jesus disse: vocês estão atrás de mim por causa do pão. Venha buscar seu pão. É porque eu comendo aquele pão doce, ou de leite, que o padeiro, coitado, a noite toda cansado, sabe? Olha, eu não como pão não, eu evito, tá bom? Você come aquele pão de sal, hein, irmão? Ô glória! Só Jesus na causa. Então, amados, venha buscar seu pão. Então o povo fica aí atrás de pão. O reino de Deus não consiste em comida, em bebida, mas em paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então ele disse: eu estou exortando vocês a batalhar, a lutar, combater o bom combate da fé. A fé que foi dada de uma vez aos santos. A fé que uma vez foi dada aos santos. 1 Pedro 1,7: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa. Que coisa maravilhosa. Segundo Paulo, a fé é dos eleitos. Judas, a fé é dos santos. Pedro, a fé é preciosa. Não use essa preciosidade que você tem para viver como os homens querem, debaixo de um sistema defasado, mentiroso, onde diz que você tem que pagar para Deus fazer por você. Mas use esse dom, essa fé que é preciosa, mais preciosa do que ouro, que perece e é provado pelo fogo. Se acha em louvor, em honra e glória, na revelação de Jesus Cristo. Sua fé é preciosa, e ela tem que transmitir louvores a Deus, honras e glórias, através da sua fé vivida na tua existência, amém? 1 João 5,4: porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé vence o mundo, irmão. A nossa fé, só a nossa fé pode vencer as situações que nós enfrentamos neste mundo. Essa é a nossa vitória, a nossa fé. Uma fé genuína na palavra do Evangelho do Cristo ressuscitado. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 Tessalonicenses 3,5: portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que presta atenção nisso aqui, tentador. Olha o que Paulo está falando, presta atenção. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo, preocupado. Ele também falou para os coríntios: eu temo, para que assim como a serpente enganou a Eva, vocês também não venham a decair da simplicidade que há em Cristo Jesus. Eu estou preocupado com vocês, falou Paulo para os coríntios. E para os tessalonicenses, ele diz: temendo que o tentador, olha, irmão, o diabo, que o tentador vos tentasse, e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Eu queria ir com vocês, mas como eu não pude ir, eu mandei alguém, Timóteo.
para saber da fé de vocês, porque eu estou preocupado a vosso respeito. Eu estou preocupado de vocês que ouviram a palavra da graça, estava já dando fruto, de repente retrocederam. Eu estou preocupado. Por quê? Por causa do tentador. Quem era o tentador que Paulo se referia? No capítulo 2, no versículo 18, ele disse: eu queria ir ter convosco, mas Satanás me impediu. Nos versículos anteriores, 14 até o 18, ele diz: os mesmos que mataram o nosso Senhor Jesus Cristo nos perseguem e nos impedem de pregar o Evangelho. Quem? Os judeus, os falsos irmãos. Quem era o tentador ou os tentadores? Os homens. Não tem nada a ver com ser espiritual de cauda. Temendo que o tentador, os opositores, os adversários vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. 6. Vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós e trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós. Coisa maravilhosa. Aquilo alegrou o coração do apóstolo, quando ele disse: eu não pude ir, eu enviei Timóteo. E quando Timóteo retornou, Timóteo trouxe de vocês o quê? Boas novas, boas notícias. Timóteo me informou que vocês estão vivendo a fé genuína. Ó Tessalonicenses, Timóteo me informou que vocês estão vivendo o amor, a comunhão, a verdade. Ou seja, louvado seja Deus, o nosso trabalho não foi inútil, não foi em vão. Coisa linda, amados. E nós estamos aqui plantando essa sementinha, e essa semente vai cair em uma boa terra, e vai prosperar, e amanhã depois, talvez daqui a 5, talvez daqui a 10 anos, você vai ouvir daqueles que até nos perseguiam: ô irmão, aquela semente chegou no meu coração, Deus deu crescimento, e hoje eu tenho boas novas para vocês. Amém? Olha lá, 3:7. Por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós, em toda nossa aflição e necessidade pela vossa fé. Nós ficamos consolados, porque nós sabemos que vocês estão firmados, vocês estão na verdade, vocês estão vivendo de fato a fé genuína em Cristo Jesus. 2 Tessalonicenses 1:3. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. A fé cresce muitíssimo, e junto com a fé aumenta também o quê? O amor. É isso que eu entendo entre linhas quando João disse que a fé sem obra é morta. Porque se nós formos olhar no ponto de vista doutrinário, eu posso entender que João está falando de salvação eterna, mas ele está falando, ou melhor dizendo, Tiago, ele está falando de ajudar aquele que precisa, de vestir o nu, de matar a fome do faminto. Tem fé? E cadê as obras que testificam da fé? Tem fé? Cadê o amor que não aumenta de uns para com os outros? Tem fé? Cadê os frutos que testifica? Olha lá, 3:1. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. Assim como a palavra é glorificada entre vocês, Tessalonicenses, rogai, orai. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa. Tem crente na graça que não gosta de orar. Eu tenho analisado. Tem crente na graça preguiçoso. É porque diz que na graça não precisa orar, não.
Vou falar uma coisa para você: quando você não tiver nada para orar por você, ore por mim. Eu agradeço. A palavra de Deus diz que Ele ouve as orações dos santos, que o Espírito intercede por nós. Vai que o Espírito esteja usando a tua vida para orar por mim. E aí? Ore, meu irmão. É porque, não, irmão, não precisa orar não, porque Deus já está em mim. Se Ele quiser, Ele ore. Aí tá bom. Paulo disse orar e sem. Deixa eu falar uma coisa aqui para aqueles, para vocês não irem para lá logo me criticando. Não é para você ficar como os religiosos. Tá bom, irmão? Vamos almoçar. Vamos fazer aquela oração para apresentar o alimento a Deus, para Deus abençoar. E antes da oração estava amaldiçoada? Isso era uma mente religiosa que nós tínhamos, porque nós entendemos hoje. Também. E se você orar, não tem nada demais também. Tá bom, irmão? Mas eu digo para você não orar com aquela mentalidade religiosa. Eu vou orar para consagrar o meu pão a Deus. Uma reza, uma benzer. Irmão, tudo que tu tem, quem deu? Quem deu? Onde você coloca a mão é santo. Deus te deu, é tudo teu, irmão. Vai. Tem um cantor aí que roubou de Paulo, viu? Tem um cantor aí que roubou de Paulo. Foi Paulo que disse: é tudo nosso e nada deles. É tudo nosso e nada dele. Foi Paulo que disse. Seja céu, seja trono, seja principado, seja Cristo, tudo nosso, tudo é nosso e nós de Cristo, irmão. Eu não vou na praia porque a praia é do capeta. Tá chamando meu Senhor de capeta, irmão? Desfruta da vida. É como nós falávamos na quarta-feira passada: eu não posso chupar laranja no mês de junho porque é de João. Que João? João plantou alguma laranja? O Batista? Tudo é puro para os puros, mas tudo é impuro para aqueles que têm a mente contaminada. Então, amados, nós não oramos religiosamente, porque Paulo diz: orai sem cessar. É uma vida em comunhão com Deus, irmão. Irmão, às vezes você está com a cara na televisão, mas a tua mente foi roubada, desculpa a expressão, tomada pelo Espírito. Você está ali olhando para a televisão e está ali orando, falando com Deus, recebendo do Pai, sabe, a direção. Quando você estiver conversando comigo e eu estiver meio disperso assim, não pense que eu estou olhando para a tua roupa, não. Eu estou ali meditando, a oração com Deus. Está no carro, está no trabalho, está reunido, não está reunido. Onde você for, Deus está em você. Você está completo. Isso é a consequência, não é a causa. No demais, irmãos, rogai por nós, ore por mim, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. 3:2. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de... Olha lá o tentador. Quem era o tentador? Homens dissolutos e maus. Olha aí. Mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do... Senhor, me guarda do capeta, me guarda disso, me guarda... Guardar do maligno. Primeiro é guardar dos homens dissolutos e maus. E muitos homens dissolutos e maus, com a Bíblia, irmão, usando o nome de Deus em vão, para faturar no roda-roda Jiquiti. Irmão, homens dissolutos e maus, perversos, são malignos. O Senhor vai te guardar do maligno, do homem mau, do homem perverso, do homem sanguinário, meu irmão. E a minha oração é essa, meu amado. É o salmo se cumprindo na nossa vida. 1000 à nossa direita, 10.000 à esquerda, nós não seremos atingidos. Estamos seguros, livres e sem temor do mal, irmão. Encerramos aqui nesta manhã. Olha lá, 2 Timóteo 4, 6 e 7. Porque eu já estou sendo
oferecido por aspersão de sacrifício. E o tempo da minha partida está próximo, disse Paulo. Combati o bom, acabei a carreira e guardei. Amém? Graça e paz.